Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 11 de janeiro de 2023. Antes de a gente começar a nossa análise aqui da rodada para dar os melhores palpites para vocês investirem o dinheiro de vocês em NBA nesta noite, a gente convida vocês para se inscrever no canal, deixar o seu like e também para ajudar o nosso projeto através dos comentários, dando sugestões, trazendo críticas, comentando se você concorda, discorda da gente e também sempre trazendo o seu retrospecto no dia anterior. Conta pra gente como foi a sua noite ontem de apostas esportivas, se você conseguiu tirar algo interessante das dicas que a gente passou aqui para vocês e conhece também o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, R$ 34,90. Para vocês assinarem um plano mensal aí e vocês podem sair, né, caso vocês não queiram renovar. E também para ficar com a gente a temporada inteira até a NBA Finals, tem muita coisa para acontecer ainda por apenas R$ 119,90, o menor preço do mercado. Beleza? Pessoal, outra coisa que eu vou pedir aqui para vocês é para clicar no botão de joinha, como eu já disse, deixa o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, a meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Bora aqui para as nossas análises, tentar trazer as melhores informações e estatísticas para que vocês balizem o investimento de vocês hoje na NBA. Outra coisa, eu não venho conseguindo responder vocês nos comentários, né, porque eu tava com problema de acesso no meu canal no YouTube, mas podem deixar que eu vou tentar interagir o máximo que eu puder com vocês. Vamos só deixar aqui já programado, né, aqui as nossos sites que a gente utiliza para poder dar os nossos palpites, as nossas sugestões aqui para vocês, balizados nas estatísticas e nos números de cada uma das equipes. Começando com Detroit Pistons e Minnesota Timberwolves, o jogo começa às 9, abre a rodada aí, né? Bom, quando a gente vai fazer uma análise do Detroit Pistons, a gente está muito mais tentando mostrar o quão eles são ruins, por que eles são ruins para que a gente tente investir. Muito mais do que fazer um comparativo em relação a outra equipe. Então vou falar brevemente do Minnesota Timberwolves, que é um time pouco confiável, ainda mais fora de casa, tem alguns problemas internos e, acima de tudo, vem de 4 vitórias consecutivas, mas que a gente nunca sabe quando serão que essas vitórias vão parar de acontecer. Venceram times interessantíssimos como Denver, Portland, Clippers, mas todos eles em casa, e fora de casa apenas o Houston Rockets. Se a gente for pegar o recorte deles como visitante até essa vitória contra o Houston, que é obrigação, eles tinham 4 derrotas consecutivas e 4 derrotas nos últimos 5 jogos também. Enfrentaram boas equipes, né, como Milwaukee, Pelicans, Miami, Boston, mas ainda assim dá pra gente ver que eles são um time aqui que contra os times fracos eles conseguem se virar bem, até por isso acho que eles são favoritos para vencer hoje à noite. Odd de 1,37 para mim não faz sentido, mas a gente tem muitos fatores favoráveis a eles. Eu tentaria pegar essa linha um pouquinho melhor no ao vivo, e caso vocês queiram pegar em pré-jogo e não gostam dessa linha de 1,37, como eu disse para vocês, estiquem esse handicap no máximo até menos 2,5, repetindo, com certeza vai abrir uma brecha para a gente pegar essa linha melhor no ao vivo. Bom, a gente tem o Detroit Pistons, que agora sim a gente pode desenvolver a nossa análise. Um Detroit Pistons terrível, um dos piores times da NBA, 3 vitórias nos últimos 10 jogos, 3 derrotas consecutivas e uma derrota acachapante contra o Philadelphia 76ers ontem, que a gente já tinha cantado que seria muito fácil lá no nosso grupo VIP, apesar, né, de um jogo um pouquinho menos massacrante assim na noite anterior contra o mesmo adversário. A gente inclusive indicou no nosso grupo VIP um abaixo de 21,5 pontos do James Harden, que bateu muito por conta da falta de minutagem dele, porque dá para você resolver a vida cedo contra o Detroit Pistons, ainda mais desfalcados de jogadores importantes. Ontem Bogdanovich, Marvin Bagley III, Cade Cunningham e também o Jalen Duren não jogaram, né? A gente tem pelo menos como atualização aqui para dúvida o Bogdanovich e o Jalen Duren. Caso eles joguem, eles podem ter aqui, né, menos problemas para poder encarar o Minnesota. Minnesota tem como dúvida o Anthony Edwards, talvez o seu melhor jogador até aqui nessa temporada, e que precisa estar em quadra para que essa entrada a favor deles faça sentido. De resto, vamos só tentar aqui fazer uma análise breve aqui dos números recentes do Detroit Pistons e da temporada no geral. A única coisa boa que eles têm é a 16ª melhor eficiência nas bolas de 3 na NBA, mas se a gente for pegar aqui um filtro com suas vitórias, derrotas, coisas do tipo, eles são péssimos. E também no lado ofensivo, onde eles são um dos 10 piores ataques, onde eles são também uma das 10 piores defesas, no caso a segunda pior, e onde eles são um time que sofre muitos pontos no paint, né? Nos últimos 3 jogos é o time que mais sofreu pontos ali no garrafão, e nos últimos 3 jogos, se a gente pegar aqui o 3-point made do seu adversário, eles acabaram sofrendo menos pontos, né? Porque estava muito fácil, né? Para você pontuar ali
embaixo do garrafão deles, mas no geral é ali o setor principal onde você pode explorar. Se a gente for ver aqui também, caso você queira trabalhar com assistência de alguém, o Detroit Pistons é o terceiro time que mais concedeu assistências por jogo para os seus adversários nos últimos 3 jogos, e na temporada em geral eles são aqui um dos 10 também. Não acho que o D'Angelo Russell, né, o D'Lo, seja tão confiável para a gente trabalhar com linha de assistências, mas só passando alguns números extras para vocês. Em uma partida que eu acho que tem tudo para ser bem pontuado, o Detroit vem cansado, vai ter dificuldade de defender ali um adversário tão intenso como o Minnesota Timberwolves, e eles também não costumam se opor a fazer um jogo rápido. Então, acredito que o jogo passe de 223,5 pontos, mas eu esperaria o Anthony Edwards ser confirmado, porque é ele quem vai botar intensidade e velocidade nessa partida. Lembrando que o Minnesota Timberwolves é top 10 times mais rápidos da NBA, então a gente deve ter um jogo com muitas posses de bola por minuto, então independente da eficiência dessas equipes no lado ofensivo, pode ser um jogo bem pontuado. O jogo entre Washington Wizards e Chicago Bulls, geralmente de manhã eu gosto de dar uma olhada aqui, né? Eu sempre coloco os filtros dos últimos 3 jogos de algumas categorias importantes que eu gosto de trabalhar, porque é interessante a gente ver o que está acontecendo recentemente que dá para a gente explorar. Por que eu digo muito desse lado recente num recorte curto de 3 jogos, sendo que eu adoro explorar recortes maiores? Acontece que o Detroit Pistons, o Washington Wizards, desculpa, e o Chicago Bulls são 2 times ali muito irregulares. Eles são muito de meio de tabela, então eles não existe um padrão muito claro ali em cima deles. Então é importante a gente trabalhar muito mais em cima do momento. Que a gente tem para o momento, a gente tem aqui um Chicago Bulls que é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo na liga. A gente tem um Chicago Bulls que nos últimos jogos aí até melhorou a sua defesa de perímetro, né? Não estão mais nos top 10 de pior aproveitamento em defesa de perímetro, mas na temporada em geral são os segundos piores. E a gente tem também aqui um Chicago Bulls que vem cedendo muitas assistências por jogo, o maior número de assistências concedidas por partida nos últimos 3 jogos e o maior da NBA também. Então dá pra gente explorar aqui com algum passador do Washington Wizards, dá pra gente trabalhar ali com o over em pontos do Washington Wizards, porque eles têm como pontuar de diversos setores da quadra, já que o Chicago Bulls não vem demonstrando grande defesa, mas o grande problema é que os Wizards vêm sem o Bradley Beal, seu cestinha, e quem sabe aqui, né, sem o Kristaps Porzingis, seu segundo melhor jogador, e o Corey Kispert, que assume a titularidade quando o Beal tá de fora, é um dos melhores arremessadores da classe de draft da temporada passada, né? Então eles têm algumas peças aqui que são importantes que estejam em quadra para a gente tomar uma decisão melhor e saber o que fazer na hora de apostar nesse confronto. Bom, eu gosto mais da equipe dos Bulls, não confio neles assim cegamente, mas eu acho que prefiro e a gente sabe que eles vão estar mais saudáveis porque eles não têm nenhum dos seus grandes jogadores como dúvida para hoje. Eu iria de mais 3.5 do Chicago Bulls. Em relação à pontuação, vou tentar me balizar de acordo com a linha que o mercado oferecer. Eu iria de acima de 223.5 pontos, principalmente porque o defensive rating dessas duas equipes não vem sendo perfeito, né? Principalmente o Chicago Bulls é uma das 10 piores defesas da NBA jogando fora de casa. Se a gente for pegar aqui um filtro dos últimos 10 jogos, né? Como eu disse, são equipes irregulares, então é interessante a gente fazer um recorte o mais curto possível a respeito deles para poder tomar uma decisão. A gente tem o Chicago Bulls aqui como a 8ª pior eficiência defensiva de toda a NBA, jogando fora de casa, com motivação suficiente para o Washington Wizards, que ok, tem uma boa defesa nos últimos 10 jogos, mas que ainda assim pode sofrer porque o Chicago Bulls é o 5º melhor ataque, marcando 118.8 pontos por 100 posses de bola, e o Washington Wizards está quase no top 10 também ali nesse recorte dos últimos 10 jogos. A gente tem muitos defeitos claros na defesa dos Bulls, então 2 times que podem pontuar bem, mas eu esperaria seus melhores jogadores estarem em quadra, principalmente porque não são 2 times muito velozes não, tá? Então, se o Porzingis for jogar, eu acho que dá pra gente trabalhar com over em pontos totais. Se ele não jogar, eu iria só no over do Chicago Bulls. Em relação à vitória, vou indicar o mais 3.5 dos Bulls, mas eu tentaria pegar o mais 5.5 no ao vivo. Garanto que vocês não vão se arrepender. Do lado dos Hawks e Milwaukee Bucks, a gente tem um encaixe muito favorável para o Milwaukee Bucks ser muito produtivo. Porém, independente de qualquer encaixe, o Atlanta Hawks é um time que a gente precisa tomar cuidado, também tá naquele grupo de times de meio de tabela irregulares, que tudo pode acontecer, então geralmente eu fujo das partidas dessas equipes. E independente de qualquer encaixe, o momento do Milwaukee Bucks é terrível, né? Não dá para confiar neles de olho fechado, mas dá pra gente confiar em um jogador, Giannis Antetokounmpo. Claro, de olho fechado nesse momento nem tanto.
e a culpa nem é muito dele, né? Muito mais seus companheiros que não vêm respondendo muito, não estão com confiança, não estão com Chris Middleton, né, que é seu principal companheiro. Então, consequentemente, os adversários se sentem mais confortáveis em fazer dobras no Giannis. Mas hoje, mais uma vez, o Atlanta Hawks vem sem o Clint Capela, seu principal protetor de aro, e eles mostraram muitos problemas para poder defender esse setor recentemente sem esse atleta. Sofreram muito contra jogadores bons de pontuação ali na média e curta distância, como por exemplo o LeBron James, que fez partidas incríveis, e perderam 3 dos últimos 4 jogos dentro de casa. Repito, o Milwaukee é confiável? Não. Eles vivem um bom momento? Também não. Venceram algumas partidas aí na Bacia das Almas. Fora de casa, eles têm 4 derrotas e 2 vitórias nos últimos 6 jogos. Como eu disse, não são confiáveis, mas um encaixe favorável com a ausência do Clint Capela pode ajudar o Giannis a ter uma noite muito produtiva. Se a gente for pegar nos últimos 3 jogos, o Atlanta é um dos 10 times que mais sofrem pontos no paint por jogo na NBA, e na temporada em geral é o 5º time que mais sofre pontos nesse setor, onde o Giannis vai dominar. Se a gente for pegar aqui em pontos de 3, a gente tem aqui uma defesa boa ali do Atlanta Hawks. Desde que o DeJounte Murray chegou, eles melhoraram bastante essa defesa de perímetro, mas também é muito porque é fácil pontuar no centro, então não tem tanta necessidade de você arremessar de 3 contra um adversário como esse. Tanto que nos últimos 3 jogos aí, o aproveitamento dos seus adversários vem sendo muito bom nas bolas de 3. Em relação a rebotes, a gente tem o Atlanta como o 3º time que mais cede rebotes nos últimos 3 jogos em toda a liga, e o 3º na temporada em geral. Então o Giannis tem tudo para pontuar bem, para pegar muitos rebotes e para ter uma noite dominante. Então assim, o primeiro passo para que o Milwaukee Bucks possa vencer essa partida a gente já deu. Repito, eles não são tão confiáveis. Eu não vou investir na vitória deles nessa partida, apesar de serem meus favoritos. O que eu vou fazer é ficar de olho na linha de pontos, também na linha ali de rebotes do Giannis Antetokounmpo, em pontos mais rebotes. Beleza? Próximo jogo que a gente vai analisar aqui, Boston Celtics e New Orleans Pelicans. A gente tem os Pelicans aqui com um problema recente muito sério em relação àquilo que o Boston Celtics pode fazer. Vamos lá para a nossa análise. Nos últimos 3 jogos, o New Orleans Pelicans é o time que cedeu o maior percentual de bolas de 3 feitas contra o seu patrimônio na liga. Nos últimos 3 jogos, eles são dos 10 times que mais sofreram bolas de 3 por jogo, então tanto em percentual quanto em quantidade, eles não vêm muito bem, e a gente precisa lembrar que o Boston Celtics, além de jogar dentro de casa, é mortal nas bolas triplas, né? Recentemente eles até tiveram uma pequena queda nas bolas de 3, mas eles ainda são aqui, né, um dos melhores aproveitamentos da liga, um dos 10, né, um dos times que mais tentam arremesso de 3, o segundo que mais tenta, e também o segundo que mais faz. Isso é bem relevante para uma defesa dos Pelicans que não só vem tendo dificuldades, como pode sofrer ainda mais hoje. Primeiro, Brandon Ingram está de fora mais uma vez, um dos principais defensores de perímetro dessa equipe. Zion Williamson, um jogador ali que pelo menos bota medo na defesa adversária e joga muita bola, faz com que o time, né, do Boston Celtics tenha mais confiança de que a vitória possa vir, e eles podem ser melhores produtivamente falando no lado ofensivo. E o Herb Jones, que é titular, um dos melhores defensores também de perímetro dessa equipe, é dúvida. Se ele não jogar, as coisas vão complicar. Robert Williams III também é dúvida, e se ele não jogar, a tendência é que ele jogue ali com o Al Horford na posição 5, então aí eles vão ter um jogador a mais arremessando de 3 no time titular ali, o que vai ser terrível para o New Orleans Pelicans, pelo menos se as tendências recentes responderem àquilo que eles vêm sendo ruins. Então eu acredito sim que o Boston Celtics deva vencer essa partida. Eles pioraram bastante no lado ofensivo recentemente, porque a adição do Robert Williams III deixou o time um pouquinho mais equilibrado defensivamente, mas tirou um pouco da capacidade ofensiva deles. Mas a gente não pode esquecer que eles ainda são a melhor eficiência ofensiva de toda a NBA, no caso do Boston Celtics, marcam 117,1 pontos por 100 posses de bola. Em casa, eles têm números ainda melhores, então acredito que eles vão vencer aqui por pelo menos 3 pontos de diferença, mas eu só entraria aqui se fosse no ao vivo, pagando um pouquinho melhor. Eu só colocaria a vitória simples deles ali, né, para poder completar uma múltipla, tripla ou dupla, mas eu queria trabalhar mesmo com a pontuação deles, tá? Eu acho que tudo vai depender muito do Robert Williams, tá? Se o Robert Williams não jogar, dá pra gente trabalhar com a pontuação total, que eu considero 224,5 uma linha baixa para um jogo do Boston.
mas se o Robert Williams jogar, provavelmente eles vão ter mais facilidade em segurar o New Orleans Pelicans, que por sinal tem boa defesa, e eu trabalharia ali somente no Boston Celtics em pontuação, até tentar encontrar uma linha interessante no ao vivo em torno de 110 a 113,5 pontos, pagando em torno de 1,50. Beleza? Acho que eles vencem e acho que o mais interessante seja investir nos seus jogadores. Bolas de 3, a gente foi de over 2,5 bolas de 3 do Jason Tatum na última partida, em que eles também enfrentaram o Chicago Bulls, ali no caso, né, um dos times que mais cedem bolas de 3, que mais tem um percentual ruim na hora de defender esse tipo de arremesso, então foi bem tranquilo, bateu ali com tranquilidade. Fechado. New York Knicks e Indiana Pacers, a gente tem um jogo aqui um pouquinho mais duro, nenhum dos dois times estão demonstrando problemas muito explícitos recentemente, mas a gente sabe que o Indiana Pacers fora de casa tem algumas dificuldades em relação ao que eles jogam em casa, sempre surpreendem, e quando eles vencem como visitante, eles vencem com dificuldades. Venceram grandes times como Miami, como Boston, mas perderam suas duas últimas consecutivas, enquanto que o New York Knicks, em casa, eles parecem ser piores do que como visitante. Mas esse histórico deles como mandante foi porque eles tiveram muitas partidas sem o Jalen Brunson. Eu não gosto muito de investir no New York Knicks, apesar de entender que eles são favoritos. Eu acho que a linha de pontos para essa partida me parece mais interessante, porque a gente tem aqui duas defesas não tão boas e dois ataques bons, pelo menos na situação em que eles encontram. A defesa do New York Knicks pode ser um perigo para essa nossa time, porque eles são uma das 10 melhores da NBA. Mas o grande ponto é que quando eles jogam dentro de casa, aí as coisas pioram. Defensivamente, eles são uma das 10 piores defesas da liga, o que abre margem para que a gente tenha um jogo bem pontuado, já que eles são dos 10 melhores ataques, e já que o Indiana Pacers está na metade de cima da tabela em relação ao ataque e na metade de baixo em relação à defesa. Então, assim, a gente tem os extremos perfeitos para quem quer trabalhar com um acima de. Outra coisa interessante é que nos últimos 3 jogos, a equipe do Indiana Pacers é a quarta que mais vem cedendo rebotes por jogo na liga, e na NBA em geral, eles também são top 10. Então, Mitchell Robinson, Hardenstein e também o Julius Randle podem pegar rebotes ofensivos, trazer pontos de segunda chance e corrigir erros de arremessos do New York Knicks, que pode ajudar a gente bastante com um acima de. E sem contar também, né, que a equipe do Indiana Pacers é top 10 ali em bolas de 3 feitas por partida e também top 10 em bolas tentadas, o que consequentemente colocam eles com um aproveitamento alto. Top 10 em aproveitamento nas bolas de 3 para uma equipe que arremessa muito, isso é muito interessante e também ajuda a gente a ultrapassar uma linha de pontos de acima de 221,5 pontos totais, que eu considero a melhor opção para essa partida, beleza? Próximo jogo aqui que a gente vai analisar, Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs. San Antonio Spurs aqui é um time terrível, a análise é parecida com a que a gente fez o Detroit e Minnesota, mas além da gente destacar os defeitos dos Spurs, a gente tem muitas qualidades a favor do Memphis Grizzlies. Principalmente porque essa vitória simples deles aqui não tá pagando muito bem, o over em ponto deles muito menos. Então, a única coisa que a gente pode fazer aqui é acreditar na boa defesa do Memphis Grizzlies, que como mandante é a melhor defesa de toda a NBA. E se a gente for fazer aqui um filtro no lado ali, né, ofensivo do San Antonio Spurs, jogando fora de casa, a gente tem ainda mais motivos para acreditar que a equipe do Memphis Grizzlies vai manter eles em linhas baixas. Eles são top 10 piores ataques da NBA, o pace deles é alto, tá? Então eles correm bastante, arremessam bastante, então por pior que eles sejam, eles compensam, né, a falta de qualidade no volume de jogo, no número de arremessos. Então esse é o grande perigo, e o Ja Morant vai adorar correr junto com eles. Então, se o Ja Morant não jogar, vai ser até bom pra gente. O mais importante é se Steven Adams estiver em quadra, para que o time fique mais pesado, mais lento e melhor protegendo o aro, principalmente porque o grande problema defensivo do Memphis é no perímetro. Se a gente for olhar aqui, os números de bolas de 3 do San Antonio Spurs não são nada animadores. Então a gente precisa ter certeza que no garrafão a gente vai se proteger bem. A gente tem aqui o San Antonio Spurs apenas com a 18ª melhor aproveitamento em bolas de 3. Mas eles são top 10 times que menos tentam bolas triplas e são top 10 times que menos fazem essas bolas de 3. Consequentemente, facilita com que a gente consiga se proteger ali no garrafão, porque eles não vão ser tão bons nas bolas triplas de toda forma mesmo. Então, o melhor a se fazer para essa partida, na verdade, a única coisa que está pagando verdadeiramente bem, sendo que a gente só tem um risco aqui, que é o pace, que é a velocidade dos Spurs, né? Mas é uma velocidade sem qualidade, é trabalhar na linha de pontos do San Antonio,
trabalhar no abaixo de, contando acima de tudo com a boa defesa do Memphis e com a falta de qualidade dos Spurs, abaixo de 116,5 pontos, palpite esse que bateu na última partida que as equipes tiveram recentemente, que a gente indicou para vocês, beleza? Próximo jogo aqui, a gente tem um jogo entre Denver e Phoenix Suns, o catadão do Phoenix Suns venceu ontem o Golden State Warriors sem 4 titulares e apenas com um seu titular que eu considero, sei lá, o segundo pior, não que ele seja ruim, pelo amor de Deus, o Michael Bridges joga demais, só que ele ainda assim é um jogador muito mais defensor de perímetro do que um grande scorer. Devin Booker tá de fora hoje, Cam Payne também, 2 titulares, jogadores importantes, sendo Devin Booker o principal pontuador, Cam Payne, que é um dos principais reservas, não jogam, Chris Paul, Ayton e Shamet são dúvida, mais um dos grandes reservas dessa equipe, seu principal armador e seu segundo melhor jogador, e seu pivô titular, DeAndre Ayton também, os melhores jogadores da equipe. Como tá pagando muito mal, né, a vitória do Denver, que eu acho que deve acontecer, porque eles jogam em casa, são superiores em tudo, estão mais completos, e recentemente o Phoenix Suns perdeu 8 dos últimos 10 jogos, enquanto que os Suns venceram 8 dos últimos 10, eu acho que tá pagando muito mal, tá? Então acredito sim que eles vençam tudo, mas não vale a pena entrar. A melhor opção vai acabar sendo pra gente um under na linha de pontos do Phoenix Suns, que sempre teve uma eficiência ofensiva alta, né? Mas a gente tem que lembrar que recentemente, sem o Devin Booker, eles estão com muitas dificuldades de pontuar bem. Pontuaram bem ontem contra os Warriors, mas além de ter sido uma noite atípica, foi um jogo de velocidade muito alta, porque o Chris Paul e o Ayton não estavam em quadra e porque os Warriors gostam desse jogo rápido. O Denver nem tanto. Eles rodam bastante a bola e o Jokic precisa chegar da defesa para o ataque para o time rodar. Ele é um jogador pesado, lento. Então, o Denver é uma das 10 times mais lentos da NBA, o que pode impedir que o Phoenix Suns pontue bem, porque eles vão ter menos arremessos por minuto, né? Eles ficaram abaixo de 100 pontos nos últimos 4 jogos seguidos antes de enfrentar o Golden State Warriors. Beleza, quero Cleveland, Miami, Cleveland e Knicks. Top 10 das melhores defesas da NBA, né? Coisa que o Denver Nuggets não costumava ser. Exatamente, não costumava ser, porque se a gente fazer um filtro dos últimos 10 jogos, eles são top 10 melhores defesas da liga, um time lento, como eu disse para vocês, então o Phoenix Suns não vai ter o mesmo número de arremessos que teve no jogo anterior, não vai ter a mesma eficiência, muito provavelmente, e mesmo que eles tenham com Chris Paul e DeAndre Ayton em quadra, porque são jogadores mais gabaritados, muito provavelmente o time vai ficar mais devagar e eles não vão conseguir passar os 110 pontos. Então meu palpite para Suns e Denver Nuggets vai ser abaixo de 110,5 pontos do Phoenix Suns. A única coisa interessante que dá para fazer aqui, e eu acho que se você quiser colocar um handicap esticado ali a favor do Denver, eu esperaria de fato aí o contrário, né? O Chris Paul ou o Ayton não jogarem. Bom, agora a gente tem aqui Sacramento Kings e Houston Rockets, mas a gente sempre deixa um jogo exclusivo para o nosso grupo VIP, além das tips ali filtradas com as melhores opções e tips extras também. Muito conteúdo exclusivo no menor preço do mercado, então Suns e Sacramento e Houston Rockets será exclusivo do VIP. Entrem lá, conheçam, espero que gostem, comentem aqui embaixo como foi o dia de vocês ontem, o que vocês esperam para hoje, deixem o like, ajudem a gente com os 200 likes e também se inscreve no canal se não se inscreveu, todo dia tem análise aqui com muita profundidade, números e estatísticas para você ser bem lucrativo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!